Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e o papo hoje é sobre áudio. Primeiramente eu quero chamar a atenção de vocês para a minha campanha no Apoia-se. Eu estou com uma campanha lá para a gente poder comprar uma estação de medição de fones para o canal. Por quê? Eu estou querendo trazer alguns comparativos, medir resposta em frequência e tal, para ter às vezes uma análise um pouco mais objetiva dos fones e eventualmente trazer também algumas equalizações, algumas opções de equalizações para fones mais baratinhos, para torná-los um pouco melhores, sem ter que gastar dinheiro, claro. Então, eu acho que pode ser uma coisa que todo mundo vai ganhar com isso. Então, se vocês estão curtindo o trabalho no canal e acham que podem melhorar e querem contribuir para isso, tá o link aqui embaixo, é só conferir e é isso. Hoje eu vou trazer para vocês o JBL Everest Elite 150 NC. Que eu sei que muita gente tem dúvida aí se tem algum JBL bom, que JBL é bom. Eu vivo vendo isso, tanto em vídeo de review, e em fórum, em Facebook, pá. Sempre tem alguém falando, JBL, JBL. Eu acho que pode ser interessante sim trazer um ou outro fone da JBL aqui, porque todo mundo que está meio que para entrar no hobby, não sei, eu acho que a JBL faz tanta publicidade que todo mundo que está querendo um fone melhorzinho e tal, sempre procura primeiro um JBL, porque a publicidade dos caras é foda. Eles sempre colocam fone na mão de jogador de futebol famoso, tem Instagram de gente famosa e tal. Então você sempre vê um JBLzinho ali e as pessoas perguntam, pô, se esse cara tá com esse JBL deve ser uma coisa boa. Então normalmente quem está procurando uma melhoria ali na qualidade de áudio pessoal dele, vê na JBL alguma coisa porque pode ser interessante, já que tem um cara famoso ali usando. E eu vejo muita gente da comunidade repudiando demais a JBL. JBL é um lixo, é isso, é aquilo, não, fuja dessa marca, blá, 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 blá. Então hoje a gente vai ver, através desse fone, que é um top de linha da marca, se a JBL consegue trazer uma coisa legal ou não. Acho que a JBL, de modo geral, dispensa apresentações. Ela faz parte do grupo Harman, que é uma divisão de áudio da Samsung. Então tá a Samsung aqui gigantesca, tem embaixo dela o grupo Harman e dentro dele está um tanto de empresa de áudio. Entre elas está a JBL, se não me engano está a Infinity Áudio Automotivo, tem não sei se a Infinity Áudio Residencial também está lá, tem a Arcan, tem a AKG, então tem uma pancada, tem umas marcas menores também, então tem uma pancada de marcas sobre esse guarda-chuva do grupo Harman e acima dela está a Samsung, que é dona do trem todo. E a JBL ela tem algumas linhas. A JBL ela tem aquela linha tradicional já antiga de monitores de estúdio, de caixas de som para grandes apresentações, e é uma linha completamente distinta dessa linha de fones. Essa linha de fones já é feita por uma equipe de desenvolvimento completamente diferente, é feita em uma fábrica completamente diferente, a tecnologia é totalmente diferente, então não tem nada a ver com aquela JBL que eles falam lendária JBL, aquela JBL que você vê com aquelas caixas gigantes em shows, né, em auditórios grandes, aquele o som profissional da JBL. Então é uma divisão completamente diferente, é importante separar essas divisões da marca para entender melhor o que ela traz aqui nesses fones de ouvido mais populares. E dentro da linha de fones de ouvido da JBL, elas têm uma linha bem simplinha de fones com fio, tem uma linha bem simplinha de fones Bluetooth, tem uma linha TWS também regular e tem a linha mais sofisticada deles, que é a linha Everest. Dentro da linha Everest tem diversos fones ali, inclusive eles já estão um pouco talvez obsoletos, que eles começaram essa linha, se não me engano, acho que foi de 2016 ou 2017, mas são fones que para a época, às vezes até hoje, trazem alguma certa qualidade. Eu tenho aqui comigo o 150 e o 750, que é a versão over full size dele, que é um fone que eu gosto pra caramba, porque é super, super confortável, tem uma sonoridade ok, personalizável, o aplicativo é bom, o noise cancelling é ok, então acho que dá para extrair alguma coisa disso sim. Uma visão geral rápida sobre esse fone, ele é um fone que pode ser encontrado hoje no mercado brasileiro entre 250 e 800 reais. Eu particularmente comprei o meu por 250 na própria JBL, numa super promoção que teve lá. Eu olhei e falei, vou comprar porque vou testar pelo menos. Então foi super barato, na minha opinião, e ele pode ser encontrado no mercado aí sem promoção, sem nada, até 800 reais, o que eu acho um pouco caro para o que ele é hoje em dia. Ele é um fone que é intra-auricular, Bluetooth com o arco aqui atrás da nuca, e que usa Bluetooth 4.1 fechado com um driver gigante de 12 mm, se não me engano. Então é um baita driver. Agora o que eu mais gostei, o que eu menos gostei nele. O que eu mais gostei é que ele tem uma bateria excepcional, uma das melhores baterias que eu já vi. Ela dura até 14 horas com a NC ligada, às vezes um pouco mais pelos testes que eu fiz. Os microfones dele são muito bons. Ele traz uma boa quantidade de botões aqui do lado que você consegue mexer um tanto de coisa sem ter que tirar o celular do bolso. Ele tem um aplicativo bem enxuto, bem funcional, cheio de coisinha ali, eu vou mostrar. E ele vem com um case muito bom. Ele já vem prontinho com case, tudo bonitinho, com as orelhinhas aliás, umas orelhinhas para fixar aqui na orelha. Então é um kit que eu achei bem legal.
Agora, o que eu menos gostei, a conexão dele é micro USB, que é uma conexão que já faz tempo, que é obsoleta. Faltou extensão de agudos, os agudos dele decaem muito rápido, ele não consegue mostrar brilho em nada. Ele é um pouco pesadão, grande em função da bateria, é o cobertor curto, né? Se aumenta muito a bateria, ele fica pesado. Se você diminui demais, ele fica leve, mas a bateria não dura nada. Então eles optaram por uma bateria mais duradoura, o que é interessante para alguns casos. O Everest 150NC vem nessa caixa aqui, né, dentro de outra caixa. E é uma caixinha assim bem honesta, e dentro dela vem somente o case com alguns manuaizinhos honestos. É um tamanho legal, acho que está totalmente de acordo com a proposta. O case é bem interessante, é bem feito pra caramba, acho que é tipo um neoprene meio emborrachado assim, e tem um zíper invertido muito legal, acho que é meio resistente à água. Aqui a gente tem as orelhinhas extras para você deixar o fone mais estável, então são 3 pares na verdade, um M, um L e um G. O cabinho USB, que também é interessante, aquele padrão JBL. Que mais? Aqui a gente tem, então, a gente guarda as coisas nesse suporte aqui a gente tem o fone. O fone é bem feito, ele tem esse arco aqui que é emborrachado e tem uma boa flexibilidade inclusive. Ele tem botões, bastantes botões, então é bem interessante. E tem um toque, um plástico, é muito bem feito esse plástico. Esse emborrachado eu não sei se um dia vai descascar e tal, não aconteceu nada comigo ainda, mas é muito bem feito. Ele tem a entrada de carregamento micro USB, que eu não acho muito interessante, já está obsoleto, né? Mas talvez na época, em 2017, não fosse tão obsoleto assim, mas já estava em desuso. E aqui a gente tem os fones, eles são muito bem feitos, essa parte de trás deles tem um imã que você consegue grudar um no outro para quando você estiver no pescoço ali, para não ficar batendo e tal. E é bem legal, é super bem feito, o plástico é de alta qualidade. O bocal dele que é um pouco grosso, eu acho que pode assim incomodar as pessoas. Então você pode remover a orelhinha e usar sem ela, mas eu achei que ela dá uma estabilidade legal, só que eu prefiro usar sem, aqui você vê o microfone do Noise Cancelling e eles são muito bem feitos e esse cabo também é bem resistente, parece que vai durar bastante tempo, eu não tive problema nenhum com ele, é um cabo bem bacana. É um fone muito bem feito. Especificações técnicas, eu não vou perder muito tempo, vou deixar o quadrinho aqui embaixo para quem quiser conferir, não tem nada demais que eu possa ressaltar. Ergonomicamente falando, ele é um fone que é interessante sim, porque ele, apesar de ter esse design que você coloca aqui atrás do pescoço, ele não incomoda muito porque ele tem um emborrachado que tem um toque bem legal à pele. Ele só tem, a grande ressalva é o bocal dele que é um pouco largo demais, então quem tem um canal auditivo estreito foge desse fone porque não vai servir, vai incomodar. Para quem já está acostumado com intra-auriculares, com testar diversos tipos de ponteiras, ele vai servir muito bem para mim. Eu tive que tirar aquela orelhinha, aquela asinha que ele tem para servir melhor, porque ele não dava não entrava tão fundo no canal. Eu prefiro que, eu acho que fica mais firme se eu colocar um pouquinho mais. Então, eu tirei as asinhas, mas elas são legais, que elas dão uma estabilidade muito boa para quem, por exemplo, vai praticar esporte. Ele não fica caindo do ouvido, tem uma estabilidade excelente. Agora eu vou falar da experiência de uso com ele. O sinal dele, primeiramente, ele tem um alcance que é bom. Ele tem um alcance ali que chega a 10 metros tranquilamente, mas eu achei que ele passa por muitas perdas de conexão, com uma certa frequência que eu não gostei muito. Então você está conectado no celular ali, de repente ele pica, aí passa, sei lá, meia hora ele pica de novo. Então tem gente que não se incomoda com isso, que às vezes é uma picadinha assim que dura um segundo, mas eu sou meio chato, não gosto muito disso. Essa parte eu não achei tão bem implementada. Talvez pode ser uma coisa que seja resolvível, solucionável via software, mas eu não acredito que a essa altura a JBL vá consertar isso com uma atualização de firmware. A duração efetiva da bateria dele realmente é em linha com o que a JBL afirma. Eu fiz vários testes aqui, ela dura realmente 14 horas, às vezes até mais com o Noise Cancelling ligado. E quando você desliga dura ainda mais, então é uma bateria que dura, por exemplo, um voo internacional inteiro. Você vai fazer um voo lá de 10, 12 horas, você consegue usar o fone o voo inteiro com o Noise Cancelling ligado, ele consegue reduzir bem a turbina do avião. Então eu achei que ele é bem competente nesse aspecto. Eu achei o Noise Cancelling dele de certa forma bem versátil. Primeiro porque ele tem a capacidade do som ambiente e ele é estéreo. Então às vezes você consegue aumentar o som ambiente só de um lado ou só de outro. Ele tem um nível bonitinho lá. Você consegue aumentar no aplicativo o nível do noise cancelling, do som ambiente dele. E isso é extremamente interessante porque, por exemplo, às vezes você está, sei lá, você tem uma pessoa conversando só desse lado de cá. E aí você está querendo ficar surdo desse lado de cá porque tem um ruído aqui que está incomodando. Sei lá, às vezes no seu trabalho lá tem um barulho de computador aqui que incomoda, de ar-condicionado. Então você deixa o noise cancelling ligado só desse lado, desliga, aumenta o ambient aware desse lado e a pessoa que estiver falando com você aqui você escuta muito bem sem precisar ficar escutando o ruído do lado de lá. Então isso é muito legal. E o noise cancelling dele tem uma competência mediana. Ele está em linha com fones ali, sei lá, o HT1 da
QCY, por exemplo, que custa também uns R$250. Então ele está em linha com esse noise cancelling, não é excepcional, mas para baixas frequências ele funciona muito bem. Então barulho de ventilador, barulho de motor de ônibus, tudo isso aí é muito bem atenuado por ele. Agora, se você tem ruídos mais médios, às vezes mais agudos ali, ele não, passa direto, ele não resolve nada. O aplicativo da JBL é excelente, ele abre bem rapidinho, é um aplicativo bem leve. Aqui os fones já estão previamente pareados, então eu só clico neles, que eu tenho um outro também da JBL que eu consigo clicar quando está aqui. Aqui no botão das configurações eu consigo desligar e desligar para ele desligar automaticamente. Consigo alterar a função do botão programável, ligar mensagens de voz, né? Ele tem umas dicas aqui, manual do produto e a versão do firmware. Na tela principal eu consigo ajustar o Ambient Aware, que nada mais é do que aumentar o noise cancelling. O interessante é que ele é estéreo, posso selecionar qual lado que eu quero mais, qual que eu quero menos. Posso desligar e ligar o cancelamento de ruídos, e aqui eu tenho uma ampla gama de equalizações. Posso ligar e desligar equalizações, tem algumas predefinições e eu posso personalizar de tudo quanto é jeito possível. É excelente, é uma das melhores personalizações em aplicativo e muito bem implementado, por sinal, que eu já vi. Então a JBL está de parabéns nesse aplicativo por ser muito funcional e bom. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o desempenho do microfone do JBL Everest 150NC e vou colocar alguns ruídos ambientes aqui para a gente poder ver qual que vai ser o desempenho do cancelamento de ruído dele nesses ambientes, para ver se é possível realmente falar no telefone enquanto você está usando ele em algumas ocasiões. Então aqui a gente tem primeiro um barulho de restaurante brasileiro normal aí, com barulho de burburinho de fundo, gente batendo talher, criança chorando. Eu não sei como é que está aí. Agora vamos para o segundo ruído, que vai ser um ruído rosa. Esse é o ruído rosa, o cancelamento de ruído costuma ter mais dificuldade com esse ruído, porque ele jump spectrum. É agora um barulho de avião. O barulho de avião é um ruído mais grave e deve ser também bem comum aí para as pessoas falarem, por exemplo, dentro do ônibus, que tem um ruído parecido, ou dentro do metrô, talvez, né? No metrô nem sempre pega celular, mas às vezes do trem, do BRT, sei lá. Então tá aí o ruído de avião. Agora vamos falar sobre o mais importante dele, que é o som. Para testar o som dele, eu testei o tempo todo com as ponteiras stock, então não usei nenhuma ponteira. Aliás, eu tentei algumas ponteiras diferentes, mas o bocal dele é muito largo, não se dá bem com praticamente nenhuma ponteira, então eu usei a ponteira stock, que me atendeu muito bem, tem um conforto, uma vedação muito boa, uma sonoridade bem ok para mim. E ele tem uma sonoridade muito versátil, porque ele tem muitos níveis de equalização e você consegue, pelo app, personalizar a equalização para o seu gosto com até 15 bandas de frequência. Isso é muito interessante, é difícil você encontrar isso em fones mais simples. Eu achei muito bom, muito bem implementado, mas a sonoridade dele aqui vai ser avaliada totalmente flat, porque senão eu vou ter 1 bilhão de possibilidades. Apesar disso, a equalização dele também não é tão competente nas frequências mais agudas. Então achei que mesmo você subindo bastante ali os agudos, você não consegue trazer tudo isso. O fone não consegue apresentar tudo isso, provavelmente por causa do driver, que não é tão competente assim, ou talvez por uma questão de software, Bluetooth, não sei. A primeira impressão que eu tive ao colocar a música no 150NC é que ele tem uma tonalidade que é um V bem implementado. É um fone feito para ser um all-rounder, que vai atender a gostos ali mais populares e vai atender também a alguns gostos um pouco mais exigentes. Então ele traz uma quantidade boa de médios graves ali, de graves, uma quantidade mais acentuada, e uma quantidade acentuada também de médios agudos, apesar de não conseguir trazer extensão lá para os agudos. Então ele traz essa atividade mais em V, porém é muito bem implementado, então as coisas não soam muito inchadas, não tem muita congestão ali, e ele consegue inclusive mostrar alguns timbres muito bem. Mas ele até é um pouquinho escuro. Se você for analisar algumas músicas mais brilhantes, ele não traz muita claridade, deixa as coisas um pouquinho mais escuras ali, provavelmente por causa da baixa atividade nos agudos que ele tem. Tecnicamente falando, ele não é grandes coisas, mas eu posso destacar aqui que ele traz um palco até bem resolvido. Eu gostei da separação de instrumentos dele, ele consegue distribuir ali num panorama horizontal bem os instrumentos, com uma separaçãozinha bem legal, então não posso reclamar muito disso, e levando em conta que é um Bluetooth, ele consegue trazer isso de uma maneira muito bem implementada. Os graves do JBL são muito bem implementados, eles são mais levantados, todo ele, da região subgrave à cabeça dos graves ali, ele consegue trazer muito bem, de uma maneira muito bem apresentada. Eu não achei muito inchado, é só um pouquinho, só invade um pouquinho os médios, não é grandes coisas, mas eu achei bem implementado e eles têm muita autoridade, muito impacto. Eu acho que em função desse driver de 12mm ele consegue trazer uma quantidade de graves com impacto muito bom, e eu particularmente gostei da implementação. Não tem aquele inchaço que alguns fones mais básicos da JBL trazem, aquele som muito congestionado. Então a implementação dele é boa e consegue mostrar muito bem a região grave com
toda a autoridade e o impacto que a gente espera de um fone um pouco melhor. A faixa média dele eu achei que é um pouco magrinha, apesar da atividade nos graves ali. Eu acho que na região mais inicial dos médios, que traria corpo para as coisas, ele não consegue trazer muito corpo, então ele tem uma apresentação que eu achei um pouco magra. É como se você estivesse escutando um violão acústico ali e esse violão tivesse um tampo menorzinho, sabe? Então não tem um corpo muito bom, mas ainda assim são médios ali que não atacam muito. Ele tem uma atividade maior na região mais alta dos médios, os médio agudos, mas que não chega a ter muita agressividade. E aí depois desses médio agudos já começa a decair e aí não consegue trazer muito brilho nem muita complexidade para a maior parte dos timbres. Já os agudos dele, para mim, é a pior parte. Eles chegam a um certo ponto ali, acima de 10 kHz e começam a decair numa velocidade impressionante. Eu não sei se é em função do driver, se é em função do codec, se é em função do Bluetooth 4.1. Eu não sei exatamente o que faz isso, porque realmente os agudos são mais difíceis nesses fones Bluetooth. Mas ele, tipo assim, a partir dos 10 kHz tudo cai e o brilho fica muito prejudicado. Qualquer claridade maior que tenha na música ali não aparece, aqueles timbres mais complexos não aparecem. E um excelente exemplo para mostrar isso é a música It's a Long Way to the Top do AC/DC, que tem uma gaita de fora ali, que tem um timbre baita complexo, que deve ter harmônico ali de 10ª ordem lá nos agudos, que não aparece aqui, então fica aquele timbrezinho, sabe, timbre pouco complexo ali, magrinho, sem muita textura, e os pratos de bateria dessa música não aparecem. Essa música normalmente é uma música de apresentação um pouco mais clara, um pouco mais brilhante, e com esse JBL ela fica realmente mais escura, ela perde todo o brilho. Não chega a ficar agressiva, essa música é difícil em alguns fones que sempre traz uma agressividade maior, mas fica muito mansa, fica mansa até demais a música. Então eu acho que ele não consegue trazer uma quantidade boa de brilho de agudos, mas, de novo, ele atende muito bem a diversos gêneros, mesmo não conseguindo trazer muito brilho. E nem a equalização que eu testei nele você consegue trazer uma quantidade boa de brilhos assim, sem que as coisas soem um pouco artificiais demais. Bom, finalmente para concluir, gente, eu acho que a JBL fez um fone muito bem feito em termos de aplicativo, em termos de construção, ele é muito bem construído, em termos de apresentação musical também, ele é um fone interessante, mas eu não sei se ele faz sentido hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem vários TWS de até $100 com excelentes capacidades, tanto sonoras quanto de aplicativo, Bluetooth mais sofisticado, conexão mais sofisticada, mais compactos, mais fáceis de usar. Então eu não sei se ele faz sentido hoje em dia. Talvez pela bateria, ele é um fone que consegue durar aí, sei lá, uma viagem de ônibus longa, sei lá, do Sudeste até o Nordeste, uma viagem de 12 horas. Ele consegue durar muito bem por um percurso desse, ele consegue durar uma viagem internacional transatlântica de avião com bastante competência. Então, para esses casos é muito interessante. Eu, inclusive, já usei ele para fazer algumas viagens e realmente ele consegue atenuar bem a turbina do avião e torna a viagem um pouquinho mais agradável. Então, para esses casos, eu acho que justifica tê-lo, sim, que eu não conheço nenhum TWS que consegue essa duração toda de bateria. Então, para mim, faz sentido nesse contexto, mas em termos de funcionalidade, de funcionalidades e tal, hoje a gente encontra fones até mais baratos, talvez mais competentes, mas ele ainda assim consegue entregar uma sonoridade que, apesar de ter uma tonalidade um pouco mais voltada para o gosto popular, ele ainda é bem superior a esses JBLzinhos mais simples, tanto pelo aplicativo, quanto pela apresentação, quanto pela competência do driver que ele traz, o acabamento e tudo. Então eu acho que, dependendo das suas necessidades, é um fone que justifica ter, sim. Então é um fone que pode ser considerado, mas é sempre bom pesquisar primeiro o que tem no mercado e as suas necessidades, porque realmente eu usaria eles só em função da bateria, que realmente dura muito. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem muito, dê o joinha. Se não gostarem, dedinho para baixo, mas por favor me explica por quê, para eu melhorar da próxima vez. Se gostaram muito, se inscrevam no canal. Um abraço, até a próxima e valeu!